Salve, torcida vascaína! Chega mais que o papo hoje tá quente porque o clima é de expectativa total pro clássico deste sábado no Maracanã. O nosso Vascão vem embalado e pode pintar com novidades importantes contra o Fluminense em mais um jogo fundamental na caminhada de recuperação no Campeonato Brasileiro. Depois de um início complicado, com uma sequência dolorosa de 9 jogos sem vitória, o time começou a dar sinais claros de reação. E vencer o Fluminense pode significar não só os 3 pontos, mas também um salto gigante na confiança da galera da comissão técnica e, claro, de nós torcedores que nunca abandonam. E olha só, a gente pode ver um Vasco com mudanças não só no time titular, mas também no banco de reservas. Tem garotada do Sub-20 que impressionou e pode ganhar chance no profissional. O técnico Fernando Diniz andou acompanhando de perto alguns jogos da base e o que ele viu deixou uma boa impressão. Jogadores como o atacante GB, que fez um belo jogo contra o Santos lá na Vila Belmiro, o meia Lucas Zucarello e até o Bruno Lopes. E o Léo Jacó estão no radar. Pode anotar aí que tem garoto batendo na porta e pedindo passagem. E se a gente olhar para o adversário, a situação do Fluminense também joga a nosso favor. O time tricolor vai vir desfalcado sem nomes importantes como Cano Canóbio Lima e outros titulares que estão suspensos ou machucados. Enquanto isso, o Vasco tem praticamente todo o elenco à disposição, com exceção do Coutinho, que levou vermelho contra o Fortaleza, e tá fora. Diniz mesmo assim deve mexer no meio-campo. TT, que teve uma boa atuação contra o Fortaleza, caiu um pouco de rendimento contra o Operário e pode dar lugar a Paulinho. Outra opção seria Matheus Carvalho ou até o Juan Esforça entrando nessa função mais central. Tem quem peça o Dimitri Payet, mas o francês ainda tá voltando de lesão e fisicamente não aguenta os 90 minutos. Pode até entrar no segundo tempo, mas começar jogando seria um risco. E o Benjamin Garré também tá no radar, vem treinando, mas ainda não convenceu totalmente o Diniz para ser titular. Então o treinador pode acabar apostando numa formação com Hugo Moura Paulinho e Matheus Carvalho, ou Juan Esforça trazendo um pouco mais de energia e marcação. Mas olha que interessante, o Diniz pode surpreender mesmo. Há quem diga que ele cogita Nuno Moreira jogando mais centralizado e abrindo o campo com o Adson ou o Lloyd Augusto pelas pontas. E se quiser usar ainda mais o Alex Teixeira, poderia aparecer como armador, ou até o próprio Lucas Zucarello vindo do Sub-20, que já teve experiência no profissional, e se saiu bem. A gente vê que tem opções e isso é muito positivo. A provável escalação do Vasco para esse jogo tão aguardado deve ter Léo Jardim no gol Piton e PH nas laterais Luiz Gustavo e João Vitor formando a zaga. No meio a dúvida gira em torno dessa peça que vai substituir o Coutinho, mas Hugo Moura deve estar ali garantido. E lá na frente, Rayano no Moreira e Pablo Vegetti devem comandar o ataque. É um time que pode sim bater de frente com o Fluminense, ainda mais considerando o momento e os desfalques do rival. E falando no Léo Jardim, tem novidade quente sobre ele também. O goleiro está prestes a bater a marca de 50% dos jogos da temporada como titular, e isso aciona uma cláusula no contrato que permite ao Vasco renovar automaticamente até o fim de 2026. Isso é estratégico porque impede que ele saia de graça e garante que o clube receba uma grana boa se rolar uma venda. A gente está falando de uma possível negociação que pode girar em torno de milhões de reais, então é importante para a saúde financeira do clube. Outra frente que o Vasco está trabalhando firme é no mercado da bola. A diretoria vem mantendo conversas avançadas com um zagueiro que pode chegar de graça ou por um custo muito baixo, reforçando o sistema defensivo já agora no meio da temporada. Além disso, surgiu a informação de que o clube também está de olho em um atacante jovem brasileiro que está atuando em Portugal. Tem cerca de 22 ou 23 anos, é promissor e já teria até o aval do Diniz para chegar. Ainda não sabemos o nome, mas é questão de tempo até esse mistério ser revelado. E tem mais o cargo de executivo de futebol que está vago desde a saída do Marcelo Santana, também está prestes a ser preenchido. Nomes como Rodrigo Caetano e Juninho Pernambucano foram especulados, mas já foram descartados. Juninho Paulista também foi citado, mas ao que tudo indica, nem chegou a ser procurado oficialmente. Quem vem ganhando força nos bastidores de São Januário é Mário André Mazuco. Ele já trabalhou no Vasco, fez um trabalho elogiado no Botafogo. E agora pode estar de volta para liderar o projeto esportivo do clube com inteligência e bom uso dos recursos disponíveis. A diretoria quer fechar essa contratação nos próximos dias,
Com isso, o Vasco vai se armando dentro e fora de campo para seguir crescendo na temporada. Se vencer o Clássico, o time pode pular para 13 pontos e entrar no grupo dos 10 primeiros colocados, o que seria um salto enorme na tabela. Mais do que isso, seria um combustível poderoso para encarar o Melgar na próxima semana pela Copa Sul-Americana, em jogo que vale vaga direta num playoff contra um time vindo da Libertadores. É o tipo de momento que pode marcar a virada de chave do ano. Fico por aqui nesse giro de notícias recheado de expectativa, movimentações e, claro, aquela esperança de sempre que move o torcedor vascaíno. Porque se tem uma coisa que essa torcida sabe fazer, é acreditar até o fim. E enquanto a gente tá nessa expectativa toda pelo Clássico e pelas possíveis mudanças no time, é impossível não falar da importância dessa sequência de jogos para o futuro do Vasco na temporada. A partida contra o Fluminense pode até parecer só mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, mas vai muito além disso. É uma chance real do Vasco consolidar uma fase de recuperação, se firmar entre os times mais competitivos da competição e principalmente se preparar psicologicamente para os desafios que estão por vir. O Clássico é daqueles jogos que moldam o espírito do time, que testam a maturidade do elenco e que revelam quem realmente está pronto para vestir essa camisa com responsabilidade. Com a vitória contra o Fortaleza e uma atuação competitiva, diante do Operário, o ambiente mudou. A pressão ainda existe, claro, porque o Vasco sempre vai carregar um peso histórico enorme, mas o clima já não é mais aquele de total desconfiança. E quando a gente vê o Fernando Diniz cogitando dar espaço para garotos da base, isso também mostra que o clube começa a olhar com mais carinho para o futuro. Nomes como GB e Zuccarello são o reflexo de um trabalho de base que, quando bem aproveitado, pode gerar frutos importantes tanto dentro de campo quanto no aspecto financeiro. Afinal, revelar jogadores é também uma das formas mais eficientes de manter o clube saudável economicamente. Esse movimento de integração da base com o profissional tem tudo a ver com o estilo do Diniz, que historicamente é um técnico que confia na garotada. Ele já provou em outros clubes que sabe desenvolver jovens talentos e dar espaço para quem mostra personalidade. E quando ele decide assistir de perto uma partida do Sub-20, viajar para acompanhar a molecada, é porque realmente viu algo que vale a pena ser aproveitado. GB, por exemplo, já chamou a atenção em outras oportunidades e agora parece estar cada vez mais próximo de ser incorporado de forma definitiva ao elenco principal. Com a ausência do Coutinho e a necessidade de mais mobilidade no meio, pode ser a chance ideal para esse tipo de aposta. Outro ponto que não dá para ignorar é o comportamento da torcida. Mesmo nas fases mais complicadas, o torcedor do Vasco continuou apoiando. Mas é claro que com as vitórias voltando a energia muda, o Maracanã deve receber um bom número de vascaínos e isso pode fazer diferença no Clássico. Jogar com o apoio da torcida, sentir o grito vindo das arquibancadas pode ser aquele empurrão extra na hora de buscar um resultado positivo. A torcida quer ver raça, quer ver vontade, quer ver um time que briga até o último minuto. E se esse espírito estiver em campo, as chances de uma vitória aumentam muito. E falando em espírito de luta, não dá para deixar de citar o papel de jogadores como Luiz Gustavo e João Vitor, que vêm sendo fundamentais na defesa. A dupla tem mostrado segurança, entrosamento e uma liderança importante dentro de campo. Isso dá confiança para o resto do time e ajuda até o Léo Jardim a se destacar mais ainda. O goleiro, que está prestes a renovar contrato, automaticamente vive um bom momento e tem tudo para ser um dos pilares do Vasco nesse segundo semestre. Essa renovação automática é estratégica, porque se surgir uma proposta de fora, o Vasco vai ter mais poder de negociação. Ou seja, é uma jogada inteligente da diretoria, para evitar prejuízos futuros. Agora, se a gente olha um pouco mais adiante, o calendário não dá trégua. Depois do Clássico vem a Sul-Americana e o Vasco precisa estar preparado física e emocionalmente. Por isso a rotação de elenco que o Diniz está pensando faz muito sentido. Não adianta esgotar os jogadores agora e chegar sem pernas num confronto internacional que pode decidir os rumos da temporada. O torcedor quer título, quer campanha forte, mas também sabe que é preciso ter cautela na montagem do time. Ninguém ganha nada no grito. É no planejamento, na coerência e na consistência que os resultados aparecem. E dentro desse planejamento, a chegada de reforços pontuais também é essencial. O zagueiro, que pode desembarcar em São Januário, nos próximos dias vem para preencher uma lacuna importante.
Ainda mais com o calendário apertado, ter opções na zaga pode fazer a diferença. E esse atacante jovem que atua em Portugal pode ser uma grata surpresa. Jogadores com essa idade, quando bem trabalhados, têm potencial de retorno esportivo e financeiro. É o tipo de aposta que pode dar muito certo, principalmente com o Diniz comandando o processo de adaptação e evolução técnica. Enquanto isso, nos bastidores, a escolha do novo executivo de futebol segue movimentando o clube. Com a saída de Marcelo Santana, era fundamental encontrar um nome que trouxesse credibilidade, experiência e capacidade de gestão. E o nome do Mário? André Mazzocco ganha força justamente por isso. Ele conhece o clube e já passou por lá. E teve bons resultados em outras equipes. No Botafogo, por exemplo, ajudou a montar uma equipe competitiva que brigou por títulos importantes. Se ele assumir mesmo, vai ser uma peça-chave nesse novo momento do Vasco, ajudando a alinhar o trabalho entre diretoria, comissão técnica e elenco. Esse tipo de alinhamento é vital para que o Vasco não apenas escape de crises pontuais, mas construa um projeto sólido de longo prazo. A torcida já se cansou de ver projetos interrompidos, de ver times formados às pressas, de ver promessas não cumpridas. O que o torcedor quer agora é estabilidade. Quer ver um elenco bem montado com equilíbrio entre experiência e juventude. Quer ver planejamento, quer ver transparência nas decisões. E se tudo isso começar a ser colocado em prática, o futuro pode ser bem mais promissor do que o passado recente. O clássico contra o Fluminense é só mais um passo nessa jornada, mas pode ser um passo decisivo. É nesses jogos grandes que o time mostra se está pronto para coisas maiores. Uma vitória pode abrir caminho para uma campanha mais sólida no Brasileiro e dar moral para enfrentar o Melgar na Sul-Americana. E aí, quem sabe começar a sonhar mais alto, porque o torcedor do Vasco nunca deixa de sonhar, por mais difícil que a realidade pareça. E se a bola começar a entrar, se a defesa continuar firme, se a base começar a brilhar e os reforços chegarem com o pé direito, o céu é o limite. Por isso todo mundo ligado nesse sábado, porque o jogo promete. É hora de vestir a camisa, levantar a cabeça e empurrar o time. Porque o Vasco é isso, é luta, é história, é paixão. E agora, com o time reagindo, com a base chegando, com reforços vindo e um executivo experiente a caminho, é hora de acreditar de novo. Porque quando o Vasco engrena, ninguém segura. E essa arrancada pode muito bem começar agora no Maracanã, com a torcida fazendo a diferença e o time respondendo em campo com futebol garra e, acima de tudo, compromisso com essa camisa que representa tanto. Vamos juntos! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O futebol brasileiro amanheceu nesta quinta-feira em polvorosa, com um burburinho que promete mexer com os ânimos dos torcedores. Hulk, o consagrado atacante com passagens marcantes pelo Porto, Zenit e seleção brasileira, estaria de malas prontas para reforçar o Vasco da Gama. A movimentação na colina histórica, segundo fontes ligadas aos bastidores de São Januário, indica que o camisa 7 do Atlético Mineiro já teria acertado bases salariais com o clube carioca e poderia ser anunciado nos próximos dias, embora ainda não haja confirmação oficial por parte do Vasco ou do staff do jogador. Pessoas próximas à negociação garantem que as conversas estão adiantadas. O que antes parecia apenas um rumor ganha cada vez mais força com relatos de que Hulk foi visto desembarcando no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã de hoje, alimentando a expectativa dos cruzmaltinos. As redes sociais, como já era de se esperar, explodiram com imagens não confirmadas do jogador, além de montagens e vídeos de boas-vindas preparados por torcedores ansiosos. Hulk, atualmente com 38 anos, é conhecido por sua potência física, faro de gol e liderança, qualidades que se encaixariam perfeitamente no perfil que o Vasco vem buscando para a temporada. Após um início de ano irregular, a diretoria vascaína sinalizou ao mercado a necessidade de um nome de peso para qualificar o elenco e impulsionar a equipe na disputa do Campeonato Brasileiro e na busca por uma vaga nas competições internacionais. Corredores de São Januário, o clima já é de euforia contida. Embora dirigentes mantenham o discurso cauteloso e desconversem sobre o tema, a movimentação intensa nos bastidores aponta que algo grande está, de fato, por acontecer.
Há quem diga que a iniciativa de contar com Hulk partiu do próprio técnico, do Vasco, que vê no atacante um exemplo para o grupo e uma referência dentro de campo. Enquanto isso, no Atlético Mineiro, o silêncio é absoluto. O clube mineiro ainda não se pronunciou oficialmente sobre a possível saída de um dos seus principais ídolos dos últimos anos, o que só alimenta ainda mais as especulações. Vale lembrar que Hulk tem contrato vigente com o Galo, mas cláusulas específicas poderiam facilitar uma saída mediante acordo entre as partes. Diante desse cenário, a torcida vascaína vive horas de ansiedade e sonho. Caso a negociação se concretize, será um verdadeiro dia histórico para o clube, que não contrata um nome desse calibre há anos. Por hora, o que se tem é apenas o burburinho. Mas como costuma acontecer no futebol, onde há fumaça, há fogo! Resta aguardar os próximos capítulos dessa novela que já mobiliza a colina e todo o Brasil. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!